Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Aqui é a Giovana. E eu sou a Yasmin, tô aqui hoje com vocês também. E nós vamos conversar, inclusive, Yasmin, sobre um tema pedido. Algumas pessoas chegaram lá no meu privado e pediram pra gente falar desse tema, alguns clientes meus, que é a dificuldade que a gente tem em dizer não. Simples e complexo. Primeiro, vamos dar em uníssono um Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, babies! 2026 começando e a gente já começando com esse tema impactante, né? Uma das coisas que a gente mais escuta na clínica, e eu acredito que seja também muito da nossa vivência, é essa questão da dificuldade de dizer não. Então, como é importante, muitas vezes, as permissões que a gente vai dando, elas vão virando um problema. E aí isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, justamente para que muitas vezes a gente tenha qualidade de vida, né? Porque nem tudo é sim, 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 sim. Mas para começar, eu quero voltar com vocês numa referência que, não sei se tu já assistiu, Yasmin, o filme Dia do Sim, onde todo mundo decide dizer sim, né, para absolutamente tudo e tudo mais, como se a solução real, né, para a vida ficar mais leve e divertida fosse essa. Mas a gente sabe que saindo do cinema, a vida real não é bem assim. E às vezes, apesar de você estar querendo ali ser uma pessoa gentil, flexível, por trás do seu excesso de sim, do seu sim sem filtro, pode ter, sim, aí umas coisas, né? O medo de rejeição, o medo de conflito, querer ser aceito, e aí que é o problema. Por isso, vamos lá, Yasmin. Eu queria que você começasse falando sobre o sim automático e o que pode estar por trás dele. Só um detalhe, Giovana, é que no filme mesmo, assim, dando um spoiler, tá? Contém spoilers, assim. No filme mesmo, ao longo do filme, vai se percebendo como o excesso de sim vai sendo uma vida sem limites, né? E aí as pessoas começam a ficar cansadas, começam a se meter em coisas que elas não deveriam, que elas não têm condições de arcar, né? O pai lá da família vai fazendo coisas assim que ele às vezes se espreme pra dizer um não, mas ele diz o sim, né? E assim, como é interessante perceber isso. Ao contrário do filme, né? Onde ele se propõe a viver um dia inteiro de sim, né? Onde realiza o sonho das crianças de viverem um dia inteiro de sim. Na vida real, esse sim automático pode trazer coisas mais profundas, questões mais profundas e questões até mesmo relacionais, psicológicas, por exemplo, medo de desagradar, medo de perder o afeto da pessoa, né? Por trás de um sim dado, pode ter uma baixa autoestima, você não confiar na sua firmeza, no seu potencial, essa necessidade de ser aprovado. Por isso você também passa a aprovar coisas com medo de ser reprovado, né? E também uma que para mim é uma das mais pesadas, assim, que a gente pode trazer como reflexão aqui na casa, que é o que mexe no nosso valor. É como se o nosso valor estivesse naquilo que a gente faz, naquilo que a gente permite e não nos limites que a gente vai dando e na coerência. E a gente sabe, um processo terapêutico, que ele vai sendo um processo de trabalhar limites, de trabalhar o autoconhecimento, a gente vai descobrindo que a nossa vida como um todo é feita de permissões e é feita de, tipo assim, negações, limites, sabe? Como ser humano, nós não somos super poderosos a ponto da gente fazer tudo para todos toda hora, né? Existe um limite corporal, um limite físico, existe um limite mental, existe um limite de trabalho. Como psicóloga, eu tenho refletido muito isso, né? Porque eu comecei a trabalhar esse ano, mais precisamente depois do tempo de missão da comunidade. E aí foi muito interessante que ali nos primeiros meses
todo caso que aparecia, eu falava, não, eu atendo, sim, 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 né? E aí depois eu fui começando a perceber qual que era o meu nicho profissional, que eu tinha uma limitação, né? Que, por exemplo, eu não detenho todo o conhecimento do mundo. Embora eu possa estudar, mas eu não detenho todo o conhecimento do mundo. Então eu passei a... O pessoal me chamava, Yasmin, você pode ir para palestra tal, para falar sobre autismo. Autismo não é a minha linha de estudo, né? Eu sou psicóloga, eu sei o que é o espectro, eu estudo, eu leio sobre autismo, mas não é o meu centro, assim. Foi muito difícil para mim poder dizer assim na palestra, não, né? Pra não ir, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, que tipo de psicóloga eles vão pensar que eu sou? Uma psicóloga despreparada? Como assim? O tema que tá mais sendo discutido em vários ambientes e a psicóloga não sabe falar sobre ele. Aí eu falei para ela, não é o meu nicho de trabalho, então eu não atendo pessoas com espectro autista, então de uma certa forma seria mais interessante você chamar um profissional que lida, né, com isso também, no fazer profissional dele. Gente, vocês não sabem, assim, o tanto que foi difícil para mim dizer esse não. Sabe? Mas o quanto também foi essencial. Porque, primeiro, eu dei espaço para outras pessoas, né? Eu dei a dica de 2 profissionais excelentes que trabalham com isso. E também eu pude perceber que eu não vou dar conta de tudo toda hora. Mas qual foi o primeiro ímpeto? Falei, cara, eu falei até para os meus filhos, eu falei, eu recebi um convite para ir para tal palestra que não sei o que, olha só como eu cheguei longe, assim, né? Como a pessoa lembrou de mim e tal. E você vai sentindo esse reconhecimento e dizer não, é como se você perdesse todo esse reconhecimento. E não é isso que acontece. Porque vão existindo outros passos. Então, se sim automático, muitas vezes vai abrangendo aspectos bem mais profundos. Não o fato de você querer aceitar a coisa, mas você aceitar por um motivo secundário que talvez te dissesse que se você olhasse para esse motivo, você diria um não, né? E Yasmin, que foste falando, eu fui lembrando de vários casos. E a primeira coisa, na verdade, que eu fiquei pensando fui fazendo uma memória dos meus casos de ansiedade na clínica e eu percebi que todos os meus clientes de ansiedade, né, traziam essa demanda principal, tinham essa dificuldade de colocar limites. E aí ficavam sobrecarregados. E aí as raízes eram diversas, mas todos, parando para pensar, todos que traziam essa demanda tinham também dificuldade de colocar limite nas pessoas e nas coisas, né? E também uma coisa que eu fui refletindo, tenho refletido muito, né, nesses últimos tempos, é que quando a gente fala muito de colocação de limites, parece até que a gente está falando que você só vai fazer o que dá na telha, tipo assim, não, eu não tenho vontade, não, vou recusar porque não me convém, eu não acho legal, sabe, aquela pessoa. Isso, na verdade, é uma grande imaturidade, porque o adulto maduro, ele também é aberto ao sacrifício. Então, vai existir uma situação onde você vai fazer literalmente pelo bem do outro, né? E a liberdade interior tem a ver com você escolher o bem, não você ser o adulto mimado. Ai, não, porque... E aí eu tava falando isso com um cliente, né? Que a gente tava conversando sobre as prioridades agora que ele é pai, né? Então, que as coisas mudam, você não é mais... Ele casou e logo se tornou pai. E isso mexeu muito e ele ficava naquele negócio. Gente, qual é a minha prioridade agora? Como é que eu lido sendo pai? Porque assim, né? A gente, graças a Deus, ele é um pai que realmente assumiu a paternidade, não deixou a mãe sozinha no circo pegando fogo. E aí ele se cobrava muito até onde ele deveria priorizar ele, até onde ele deveria priorizar o trabalho, até onde, sabe, aquele discernimento mesmo, né? E a gente conversava muito sobre discernir o bem maior, né? O que era o mais importante naquele momento para o todo. Então, às vezes, sim, era a esposa dele e ele precisava abrir mão mais. Mas ele estava mais cansado. Ok, mas é um recém-nascido. Entendeu? Então, a gente ia colocando as coisas no seu devido lugar.
também tem a questão da ordem, né? Então, ele foi fazendo essa análise do que realmente é um tempo que vai passar também, a criança não vai ser o centro eternamente, porque nesse início, realmente, a criança é o mais importante. E aí, enfim, vários aspectos, né? Porque senão eu me coloco numa posição completamente egoísta, de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? A opinião dos outros, o olhar do outro, tudo, nada importa. Porque o que importa é o meu conforto, é o que eu penso. Gente, isso aí é loucura. Não faz com a sua psicóloga ensinando isso pra você, que é mentira. É mentira. Então, esse discernimento aí, né? Essa sinceridade de por que eu tô dizendo esse não. Eu lembrei de um outro caso também, né? Do cliente que ele vivia tocando em missas. E ele disse, Giovana, eu entendo que é importante que eu toque nessas missas, sabe? Eu sei, né? Na visão espiritual das coisas, das almas e tal, mas eu tô muito cansada. Eu falei, você vai conseguir tocar em tantas missas se você estafar agora? Não, né? Não vai. E como é importante a gente olhar essa ótica de nem sempre dizer sim, pelo lado de que quando eu digo um não também é uma resposta que floresce. Por exemplo, nesse caso, eu sei que é importante eu tocar em tantas missas, mas será que não existe outra pessoa que possa tocar nessas missas, que possa também florescer, que possa também pegar prática, sabe? E assim, qual vai ser a qualidade desse tocar? Se você tá cansado, se você tá estressado, você não vai nem rezar direito, né? Uhum. O que eu quero trazer aqui, essa reflexão, que é o preço de não saber dizer não. Mas também o preço de dizer não. Porque, por exemplo, eu sei que quando eu disse não para aquela palestra, quando tiver qualquer outra coisa sobre autismo, eu não vou ser a pessoa procurada, né? Então, assim, meio que eu pago ali um preço, né, pelo aquele não que eu disse. Uhum. Isso impacta, né? Imagina você dizer um não e você não ser mais procurado. Porque é um dos temas muito assim na clínica, assim, o medo de ser esquecido. A gente tem, assim, e é humano o medo de ser esquecido. Por que a gente tem tanto medo, muitas vezes, de morrer? Porque a gente some, né, entre aspas, assim, então, ali, e a gente vê que quando mais as pessoas vão morrendo, as outras vão seguindo a vida, aí você fica assim, caramba, e se me esquecerem, e o que eu fui, o que eu tô deixando, qual é o meu legado, isso ronda muito a nossa vida, né? Por exemplo, eu sei que como profissional, quando alguém for falar sobre esse assunto, já não vai mais me chamar. Isso é um preço que eu pago. Mas também me dá a oportunidade de ir para outros lugares com o meu nicho de tema. E ali ser conhecida, né? Ali naquele momento. Quando eu não fui para essa palestra, digamos que o tempo da palestra eu tive e eu atendi 2 pessoas, né? Tava acontecendo a palestra e aí, como eu não ia mais para palestra, eu abri a minha agenda. E aí eu fiz 2 atendimentos nesse dia. Então, assim, será mesmo que eu tô, assim, me prejudicando com o não que eu dei? Uhum. Sabe? Então, existe mesmo, assim, um preço que a gente paga por dizer não, mas também por não saber. Porque quando eu não digo não, então eu teria que atender as pessoas, mas ir para a palestra. Né? Então, qual a qualidade do meu corpo, do meu limite? Né? Você diz não para o seu descanso, você diz não para o seu limite, você diz não para a sua verdade. Às vezes a gente, como no filme, né? Eu lembro muito, assim, o ator, às vezes ele se espremia. Então, assim, como muitas vezes ele estava indo contra a verdade dele, de dizer sim. Ai, vamos sair. Ele não queria sair. Poxa, ele queria ficar em casa, ele queria tomar um banho, ele queria, sabe, descansar. E aí ele vai contra a verdade dele, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente vê situações de irritação acumulada, de sensação de estar sempre sobrecarregado, de que o dia precisa ter
26 horas, 28 horas, mais do que 24 horas, sabe? O fato de dizer não também te leva, como você estava falando, Gil, a não ligar para o que é aquela coisa que é longo prazo, urgência e emergência. E aí sempre quando você vai acumulando esses nãos que você poderia ter dado, mas não disse, você vai vivendo sempre num senso de urgência. Apagando porque você vai tendo muitas coisas para fazer, né? E aí até você chega num ponto de que você não sente mais a sua vida, mas a sua vida só passa por você. E aí é aquela sensação, né, que a gente sempre escuta. E eu confesso que eu sinto um peso assim tão grande quando eu escuto essa frase, sabe, Jô? Que eu pergunto assim: como você tá pra alguém? E a pessoa fala assim: sobrevivendo. Ah, forte. Nossa, tipo assim, eu sinto um peso muito grande, sabe? Porque, cara, a gente é tão massa, é tão legal quando a gente consegue viver, sabe? Quando a gente, mesmo tendo um dia extremamente cansativo, mas você termina o dia e você sente que você viveu aquele dia, que você não só sobreviveu aquele dia, né? Então, assim, vai sendo realmente essa bola de neve, né? E que a gente precisa, sim, assumir que vai ter o preço de não dizer não. E que às vezes a gente vai aguentar. Tipo, eu aceitei isso e vou aguentar durante o meu dia. Mas também o preço de dizer não que vai impactar também, né? No teu dia a dia. É como dizer esse não, né? E negar muitas vezes as coisas. Não é rejeitar, mas é se acolher. Tu concordas com isso? No caso é amor também, né? A gente precisa entender que não também pode ser amor, sabe? Mas amor para comigo mesmo, para com o outro, porque eu penso em tantas camadas nesse assunto, mas não tem tempo, né, para falar todas as camadas. Mas, por exemplo, de vezes a gente vive tanto no automático que é esse o meu problema, é que eu não penso antes de responder. Sei lá, eu nem sei porque eu tô respondendo, eu nem sei, eu só fui criada assim, sei lá, não sei porquê. E aí eu só vou, não me questiono, a gente às vezes não para pra pensar. Não sei se faz sentido, sabe quando a pessoa já vai vivendo uma vida tão pela maré, levada assim pela correnteza, e aí tipo assim, tanto faz como tanto fez. E isso faz com que a pessoa perca a própria singularidade dela. Assim, eu tava falando, olha, gente, isso dá um tema, isso que eu vou falar agora dá um tema de um episódio inteiro, e a Giovana vai concordar comigo no sentido de pais que não dizem não para os seus filhos. E assim, a gente pode estar dizendo assim, é porque o pai tem um amor pelo filho, o pai tem um... Cara, mas sabe que existem nos pais, você que é pai que está nos escutando, também existe o medo da não aprovação da tua paternidade, da tua maternidade, né? E tipo assim, isso dá um episódio inteiro, né? A gente falando sobre isso. Sim. Mas, assim, eu tô lembrando de exemplos que, até da minha família que eu convivo, de que às vezes a pessoa, eu quero isso, eu quero fazer isso. E aí o pai sabe que não é bom pro filho fazer aquilo. E aí, ao invés de sentar, conversar, ensinar o valor do não, ele deixa e acaba... O pai mais se prepara pra dar errado do que aceita contestar e acabar correndo o risco de meu filho não me amar, meu filho achar que eu sou chata, meu filho não ter amor por mim porque eu estou repreendendo ele, né? Então, quando tu falaste, né, dizer não também é amor, como colocar limites é o jeito de continuar a relação mais do que se perder e perder nela e perder a própria relação, né? E assim, a gente já tá finalizando, mas às vezes a gente pensa que dizer não significa você controlar a pessoa também. Não é isso, né? Em relacionamento, em qualquer que seja. Mas talvez o não seja você não concordar com a postura da pessoa. Tipo assim, a pessoa vai fazer, ela vai seguir o baile, mas, tipo, em caso de pais e filhos, né? Tem situações que, sinceramente, é interessante, é mais inteligente, porque são casos e casos, né? Tô pensando no específico. Mas, assim, é inteligente que você deixe a pessoa livre para fazer. Sei lá,
né? O meu filho, não concordo que ele namore com a garota tal, não gosto dela. Casos da clínica adolescente, né? E aí, Giovana, tu acha que eu concordo? Tu acha que eu libero? E aí tem aquela coisa, pô, você vai fazer escondido, irmão. Vai fazer escondido, né? Você pode até proibir, mas vai fazer escondido, tá querendo muito. Mas assim, às vezes esse não é você expor a sua opinião, né? Você dizer assim, olha, eu continuo te amando, mas eu concordo totalmente com isso, né? E às vezes esse limite vai ser também essa liberdade do amor, é você permitir que a pessoa vá, quebre a cara e retorne. Mas esse é um outro tema, porque é algo bem interessante. E o não vai fazer com que o outro também perceba algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser ajustado, né? Se você sempre diz sim, e aqui eu tô trazendo não só para relação pai e filho, mas qualquer tipo de relacionamento, seja no trabalho, seja no... Por exemplo, se você sempre diz sim pro seu chefe, qual é a probabilidade dele contratar outra pessoa para fazer tudo que você sempre diz sim? É mínimo, porque ele sabe que você morrendo sempre dá conta. Então, talvez o teu não seja fazer com que o teu chefe e a tua empresa percebam que aquela demanda precisa de mais pessoas. Olha, não, eu não consigo, olha, eu não acho que eu chego até aí. Então, assim, é literalmente desfazer as bolas de neve, né? Que muitas vezes a falta do não vai causando. E é isso aí. Encerramos este episódio e a mensagem assim que nós queremos deixar é que realmente você tenha coragem de dizer não, né? Na sua vida, exercite isso. Olhe para dentro de você. Nem tudo é sobre o outro, nem sempre o outro vai ser a prioridade. Às vezes eu preciso me colocar num lugar de carinho e olhe para dentro de você e vá usando o que a gente foi falando, né? Vá discernindo as situações, vá avaliando as situações. Para pensar, né? Antes de falar um sim ou antes de falar um não. E se você tem dificuldade com isso e realmente não consegue, talvez seja importante você estar num processo terapêutico, né? Para aprofundar nessas questões, entender na sua história como isso se configurou. E, é claro, vocês sabem que a Casa Autêntica está aqui para vocês. Então, quero mandar um beijo, um abraço para os meus clientes, que faz tempo que eu não mando esse abraço. Quer mandar para alguém, Yasmin, o teu abraço, o teu beijo? Eu quero, mas é segredo. Tô brincando. Então, essa pessoa que só você sabe, a Yasmin tá usando. Então, um beijo também para os meus clientes. E uma coisa, né? Que já que a gente tá nesse comecinho de ano, pode ser o tempo favorável, tanto de você refletir sobre isso, né, dentro da organização, do planejamento do seu ano, quanto de como a Jo falou, talvez decidir entrar nesse processo terapêutico não para consertar algo, mas para ajustar aquilo que você foi refletindo ao longo desse episódio. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo. Beijo, até a próxima quarta. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.